Rui Moreira, já passaram algumas semanas desde aquele episódio do cerco sanitário ao Porto que motivou uma reação que foi bastante pública e que, de resto, logo a seguir houve um desmentido do Governo, mas houve palavras suas que marcaram e que foram ditas na altura que tinham a ver com o facto do Presidente da Câmara Municipal do Porto ter declarado que não reconhecia a autoridade à Diretora-Geral de Saúde. Já reconhece essa autoridade? Foi uma palavra que disse na altura porque estava mesmo irritado, ou continua a não reconhecer essa autoridade, a Graça Freitas? A primeira coisa que nós precisamos numa situação destas é tranquilizar a população. E, portanto, se eu me apressei imediatamente a fazer uma declaração, foi no sentido de travar aquilo que tinha acontecido tempos antes, logo que a pandemia foi decretada, que haver uma corrida aos supermercados, as pessoas saírem da cidade em pânico. E aquilo que eu quis dizer sobre a questão de competência e autoridade é que, claramente, a senhora diretora não tem competência nem autoridade para o dizer. É o Governo, em rigor, é o Conselho de Ministros, mas poderá ser, numa situação de emergência, pode ser o Sr. Ministro da Administração Interna. E seria normal que eu, como responsável máximo que sou pela Proteção Civil na cidade do Porto, tivesse sido ouvido ou escutado. E, portanto, aquilo que eu quis dizer... Coisa que não tinha acontecido. E percebeu-se porquê? Porque, de facto, e ainda por cima, depois percebeu-se que aquilo resultava até de um erro de contas, que é perfeitamente legítimo, mas o que eu quis foi tranquilizar as pessoas e dizer que isto não pode ser assim. Ou seja, a senhora diretora naturalmente tem competências na área sanitária, não tem competência para declarar uma cerca sanitária, e é bom que cada um de nós, num tempo em que as pessoas subitamente têm comportamentos até muitas vezes irracionais, que não contribuam para criar situações de ansiedade, para criar situações de pânico, e por isso fiz uma declaração que considerei adequada naquele momento e acho que os meus municípios, que é quem me importa, entenderam. Ainda assim, houve, na altura dessas declarações, ficou no ar a dúvida se confiava verdadeiramente nas informações que eram e continuam a ser veiculadas todos os dias pela Direção-Geral de Saúde, porque falou da fiabilidade precisamente das informações que eram transmitidas, das estatísticas sem consistência científica. Referia-se apenas ao Porto, àquilo que estava a ser dito naquele momento em que a Diretora-Geral de Saúde admitia essa possibilidade, ou falava de uma forma genérica? Também aqui devo medir as minhas palavras exatamente para que não criar ansiedade às pessoas. Eu não estou a dizer que haja aqui coisas escondidas. Eu não acredito em helicópteros negros que nos filmam e nessas coisas estranhas da internet. Não acredito. É óbvio que aquilo que os portugueses hoje já se aperceberam ao lerem os relatos e até as estatísticas diárias que nos são fornecidas através da Direção-Geral de Saúde, nem sempre são compreensíveis. Eu acredito que no longo prazo possam ser, mas quando nós percebemos, por exemplo, nos últimos 3 dias, segundo as informações que lá vêm, não houve nenhum infectado na cidade do Porto, que não é muito provável. E de vez em quando até diminui o número de infectados. Portanto, haverá aqui e ali seguramente alguma dificuldade nossa a entender. Se calhar na voracidade da comunicação social e dos portugueses que querem saber coisas que se calhar a Direção-Geral de Saúde se sente na necessidade de comunicar muito mais rapidamente e, portanto, os números não são suficientemente escrutinados. Depois da questão da cerca sanitária, para além das declarações públicas, alguém falou consigo diretamente do Governo, por exemplo, para tranquilizar de que esse plano não estaria? Logo nesse dia recebi telefonemas, quer da senhora Ministra da Saúde, que logo a seguir essas declarações me falou, no fundo a pedir desculpa por aquilo ter saído cá para fora e dizer que não ia haver cerca sanitária nenhuma e no fundo a dar umas explicações que considerou apropriadas e, portanto, eu tenho mantido contactos com o Governo telefonicamente, mas queria dar nota que a senhora Ministra da Saúde se apressou a ligar-me a dizer que aquilo não fazia sentido e que não podia ser assim para eu não ficar preocupado. Se me perguntar se acho que houve relativamente a esta matéria assimetrias regionais que eu não consigo compreender, houve, não só na questão dos testes, como na perplexidade que resulta até de informações do Governo sobre aquilo que foi distribuição de material, nomeadamente de ventiladores, que nunca ninguém percebeu muito bem a história. Acho que houve divergência e dificuldade em compreensão, como na função das Forças Armadas de distribuição de alimentos, que apenas, ao que se sabe, faz em Lisboa e não faz noutros sítios. Porque o Rui Moreira foi das primeiras figuras da política a exigir, por exemplo, mais medidas no que diz respeito até à declaração do estado de emergência. Está claro neste momento que não haverá uma quarta
um quarto estado de emergência, ou pelo menos uma terceira renovação desse estado de emergência, sente-se confortável com essa decisão do poder político, agora assim, central, digamos assim? Sobre não haver um novo estado de emergência? Sinto, eu creio que, eu na altura fui uma das pessoas que mais insisti para que fosse declarado o estado de emergência. Lá está, porque provavelmente eu tinha uma percepção de um território diferente daquele onde se situam outros portugueses que se calhar não o entendiam. E isto não tem grande problema. Eu tinha a percepção a partir do Porto e percebia que isso tinha que ser feito. A Câmara Municipal do Porto antecipou-se a todas as outras, em declaração de teletrabalho, em fechar as salas, os teatros e tudo mais. Depois, passado 2, 3 dias, as outras fizeram. Não quer dizer que as outras tenham feito tarde. O que quer dizer é que eu percebi que aqui a situação era mais complicada na altura. Acha que se tivesse tomado mais tarde, ou se tivesse tomado essa medida só quando houvesse orientações a nível nacional, já teria sido tarde demais para o Porto? Eu não queria fazer essa avaliação, mas acho que se eu soubesse hoje... Se eu soubesse então o que sei hoje, eu teria teria tomado as medidas 3 ou 4 dias antes. Quando fala da retoma dos voos, teme que, por exemplo, no caso da TAP, que se possa passar aquilo que se passou noutros setores que tinham a ver com a gestão da pandemia, com a distribuição de ventiladores, etc., ou a distribuição até de alimentos pelo Exército? Acha que pode haver o risco das decisões serem tomadas sob uma perspectiva lisboeta e não nacional? Tenho a certeza que será essa a tentação. E quero já dizer que considero isso absolutamente inaceitável. Ou seja, é inaceitável. Vamos lá ver. Se a TAP for uma empresa privada, a decisão é dos seus acionistas. E aí, se a TAP não precisar do nosso dinheiro, enquanto contribuintes, quem somos nós agora para interferir? Agora, nós já percebemos que vai ter que haver uma fortíssima intervenção do Estado na TAP. Não sei se ela vai ser nacionalizada, se vai ser apoiada, mas é certo que nós vamos ter que, o dinheiro dos nossos contribuintes vai ser utilizado, nós como contribuintes vai ser utilizado para salvar a TAP. É mais um salvamento da TAP, tem vindo a ser salva não sei quantas vezes. É a única empresa que resta do tempo em que nós tínhamos um império colonial. Se a TAP pretender sobreviver, eu espero que sobreviva e gostava que sobrevivesse por variedíssimas razões, também porque, desde logo porque sou português e porque acho que é importante ter uma companhia de bandeira, ela tem que prestar um serviço e o cálculo que tem que ser feito não pode ser um cálculo microeconómico, tem que ser feito um impacto para a economia. E porquê é que ele é importante? No caso da nossa região, numa primeira fase não vai ser sequer por causa do turismo, vai ser por causa dos negócios, das empresas exportadoras que aqui estão e que precisam e que sem uma companhia de bandeira nós ficamos na mão de não sabemos que companhias, porque ao mesmo tempo nós, como digo, temo que as medidas que a União Europeia está a tomar acabem por condenar empresas como a EasyJet ou como a Ryanair ao colapso. Antes da questão da pandemia, a descentralização era um assunto que estava em discussão. O Governo tinha até lançado já um calendário para a transferência de competências. O Rui Moreira era um dos críticos que mais fazia ouvir relativamente a isso. Acha que a situação que se vive agora veio atrasar esse calendário ou as indicações que tem é que está tudo encaminhado para que em 2021 se conclua a transferência de competências? Nós, já antes da pandemia, tínhamos tido uma reunião, a Sra. Ministra tinha tido uma reunião com as áreas metropolitanas e com as CIMs, e numa reunião que decorreu aqui em Gaia, ela já tinha reconhecido que seria necessário reajustar o calendário. Portanto, nada disto tem a ver agora com a pandemia. Agora, com a pandemia, é absolutamente inevitável que haja um reajuste. Não é possível. Veja bem, basta pensar que nós, para ficarmos com essa delegação de competências, ou que se chama de descentralização, na área da educação, nós teríamos que ser nós a preparar o ano escolar 2020-2021, o que é absolutamente impensável. E, portanto, eu ainda ontem, salvo erro, escrevi uma carta à Sra. Ministra, no sentido de lhe perguntar se estão tomadas medidas legislativas ou se está a pensar tomar medidas legislativas. Eu percebo que não seja a urgência máxima do Governo, mas a recordar-lhe essas conversas e a recomendar-lhe, de facto, que, tal como ela nos tinha prometido, que este processo seja adiado. Já falou da questão do Matador, o projeto que tem, que agora recebeu luz verde do Tribunal de Contas depois
de ter tido um primeiro chumbo. Na altura queixou-se muito do Tribunal de Contas como uma... Enfim, a expressão agora é minha, não sei se chegou a usar nestes termos, mas como uma força de bloqueio para aquilo que queria fazer. Acha que vai continuar a ser assim ou acha que este revés nessa decisão vai permitir ter uma relação diferente com o Tribunal de Contas a partir de agora? Repara, eu acho que este veto do Tribunal de Contas, que demorou ao fim de 14 meses ou 15 meses, o Tribunal de Contas acabou por dar razão ao nosso recurso. Mas isto atrasou tudo estas coisas que o Tribunal de Contas atrasaram este projeto 2 anos, mais coisa, menos coisa. E, de facto, é curioso, na última reunião de executivo, que decorreu ontem, o líder do PS Porto, o Dr. Manuel Pizarro, aliás, depois eles fizeram um comunicado, o PS fez um comunicado sobre essa matéria, de que eu me vou valer, em que diz que, no fundo, a Câmara do Porto o Presidente da Câmara deve estar muito agradecida ao Governo, por o Governo ter interferido nisto. E até disseram mais, e eu também estou de acordo, que devemos agradecer ao Sr. Presidente da República. Ou seja, então é assim, se nós temos que agradecer ao Governo e ao Presidente da República uma decisão de um tribunal, uma sentença de um tribunal, então quer dizer que estamos perante um tribunal político. Ora, se é um tribunal político e não estando eu representado no Parlamento, não tendo eu força política a nível nacional, tenho que subentender que a cidade do Porto, enquanto for presidida por mim, é mais vulnerável a deliberações políticas inconvenientes por parte do Tribunal de Contas do que a grandes favores. Isto resulta da apreciação do que é dito pelas forças partidárias, ou seja, isto foi dito, pode ver, há um comunicado do PS sobre isso. Eu já fiz os meus salamaleques, já agradeci naturalmente, mas seria bom que não tivesse que ser assim, quando nós estamos à espera de uma decisão de um tribunal, de um recurso para esse tribunal, nós estamos à espera que seja pela lei, que seja pelos princípios. Não estamos à espera, com certeza, que seja, porque já agora tivemos uma ajuda, mas eu estou convencido que foi com essa ajuda e agradeço essa ajuda. E se diz então que está mais vulnerável, significa que se estão a criar as condições que chegou a apontar para a decisão de uma recandidatura, que era se tivesse obstáculos às decisões que queria tomar, se houvesse questões externas que lhe impediam de exercer o mandato como achava que devia exercer, que então avançaria para um terceiro mandato. Isso configura um desses fatores? Eu confesso que não é tempo sequer de falar nisso e todas estas... Rui Moreira que as sim, mas é verdade. Ou seja, eu no fundo aquilo que disse na altura, continuo a dizer. Se pensam que é por esta forma que eu vou desistir, é o contrário. Eu sou o género velejador que gosta de navegar à bolina contra o vento e, portanto, se querem que eu me vá embora, não façam isso, porque não será por isso que eu me vou embora. Tem um ponto em comum que tem com o Rui Rio, aparentemente, tem uma atitude, gosta de algum desafio. Talvez. É capaz de ser do nome. Não acho que seja muito feitio, mas é capaz de ser do nome.